Informações, não é, a respeito do Hospital de Clínicas da Unicamp. Isso está acontecendo neste momento em uma coletiva e o hospital está anunciando mais uma vez a restrição no atendimento do pronto-socorro e o cancelamento das cirurgias eletivas. A gente vai até lá agora ao vivo conversar com a repórter Juliana Coleta. Bom dia para você. O que motivou essa decisão, Juliana? Olá, Gustavo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui acompanhando essa coletiva de imprensa, acabou de começar. Mais uma vez, né, como você disse aí, esse anúncio de medidas aí restritivas por conta do excesso, né, de atendimentos aqui na Unicamp, que já opera com mais de 200% acima da capacidade, né, 200% acima da capacidade. A gente vai ouvir agora o que está sendo dito a respeito, inclusive, das próximas medidas que serão tomadas para que essa situação se normalize ou então até que a situação melhore por aqui. Vamos acompanhar, Gustavo? É a única chance desses pacientes. Então isso, muitas vezes, represa todo mundo. E a gente tem que tomar algumas medidas para equacionar. Por quê? Senão você compromete a segurança do paciente, que está ali para ser atendido já, e compromete toda a equipe, né, que fica num nível muito difícil de lidar. Então, eu desconheço se teve alguma coisa que não podia descer paciente, eu acho que não teve, da ambulância, né, mas não teve nada assim. Então os pacientes chegam, entram, são atendidos, mas o que nós estávamos ontem? Com as salas de urgência com pacientes que não dava para pôr outro. Então isso é um caso grave, um caso muito grave. Então nós tivemos que fazer essa medida, né, de suspender cirurgia eletiva, e a gente está atuando, vamos dizer, cirurgicamente, né? Eu sou cirurgião, fala, olha, chegou um momento crítico, a gente suspende a cirurgia eletiva, né? As internações eletivas para dar vazão, mas a previsão nossa é de já retomar na segunda-feira, tá? Não fizemos nenhuma medida drástica de falar vamos suspender por 20 dias, 30 dias, as internações eletivas. Porque qual é o grande problema que nós estamos tendo, e todos os hospitais, Campinas está passando por isso, né? Todos os hospitais, é que os pacientes, que a gente chama de eletivos, que estão aguardando tratamento cirúrgico, tratamentos clínicos, eles vão agudizando e piorando das suas condições. E aí então chegam na urgência. E isso vai gerando um grande problema para todo mundo, para os pacientes, e para a equipe, e para o hospital que tem uma capacidade limitada, física, e de estrutura e de pessoal. Então, por isso que nós tivemos que tomar essa medida ontem, para também preservar num mercado instável a aquisição de EPIs, de medicamentos e tudo mais. A gente sempre tem que balancear vários itens, tá? Porque não dá para ter uma demanda absurda e a gente não ter medicamentos, não ter EPI para as equipes atenderem. Então é um balanço muito delicado e preciso que a gente tem que cuidar. Pois não. Quem fala agora aqui na coletiva é o superintendente da Unicamp, viu, Gustavo? Doutor Antônio de Oliveira Filho, e ele explicou aí justamente o porquê, né, dessa paralisação nos atendimentos. É uma forma de prevenir aí, já que existe esse excesso, né, de contingente e poderia faltar equipamentos e até lugares, né, leitos para atender todo esse pessoal. Vamos continuar acompanhando. Ela é um pronto-socorro de porta aberta. Então nós temos a procura espontânea dos pacientes, da população. Então 80% do nosso movimento diário é de procura espontânea. Então, o que acontece? As pessoas têm os sintomas gripais, que a gente chama de síndrome gripal, e às vezes tem febre, alguma coisa, pode ser uma gripe lá do H1N1, mas eles vêm para cá. Então são todos tratados como suspeito, hoje em dia suspeito de Covid. Então você tem uma demanda grande dessa população espontânea, tá? Junto com isso, como é um pronto-socorro de portas abertas,
muitas pessoas têm outras queixas, vamos dizer assim, né? E procuram o pronto-socorro, que não tem nada a ver com sintoma gripal, não tem nada a ver com uma apendicite, mas tem as suas queixas. E eles vêm para cá também. Então, faz uma alta demanda de pacientes. Tá? Então, essa procura espontânea agrava a situação do PS, porque às vezes tem sintomas que você tem que investigar, ele fica ali no PS aguardando exames, né? E eventualmente é dado alta com a segurança ou tem que ficar internado. Então isso tudo vai gerando um grande problema. Junto com isso, nós somos referência, para vocês terem ideia, para alta complexidade. Então, é um dos únicos hospitais, se não o único da região, que recebe o Águia. Tá? Então, o socorro, através do helicóptero Águia, ele desce aqui. Então ele liga e fala, estamos chegando. Então tem que preparar todo mundo para receber lá no heliponto. Junto com isso, as ambulâncias trazem os pacientes para cá quando pegam num acidente ou qualquer coisa. E tem uma coisa que a gente chama da regulação. Tá? A regulação é a CROSS, o SAMU, que liga para a gente no nosso núcleo interno de regulação, que tem uma equipe. A média de ligações, de casos regulados, ou seja, que eles tentam encaminhar para cá, é mais ou menos 100 a 120 pacientes por dia, tá? Que eles ligam. E aí discute, eventualmente discute com o médico, fala, não dá, não conseguimos. Mas tem aqueles casos extremos que eles mandam como vaga zero, tá? A média de vagas zeros por dia é 4 a 5 entre CROSS e SAMU. Mas às vezes chega a 10 casos por dia, que a gente não tem condições, vamos dizer, de espaço para receber, mas eu diria talvez a última esperança para aquele paciente, para aquela família vir para cá. Isso é uma coisa, vamos dizer, boa, mas sobrecarrega demais o sistema todo. E aí só um detalhe, o que nós tivemos recentemente, na semana retrasada e na segunda-feira. Através de um convênio firmado com a Prefeitura, numa colaboração boa entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a Unicamp, através da FCM e médicos daqui, foi firmado, acho que já foi noticiado isso, um convênio entre a Unicamp, os médicos, e o Pronto-Socorro Metropolitano, que fica ali na Anchieta. Então, lá nós já estamos compartilhando e trabalhando juntos com a Prefeitura Municipal de Campinas para o atendimento de pediatria e clínica médica. E estamos fazendo já alguma coisa de discussão de telemedicina para avaliação cirúrgica, até que se efetive também ter cirurgião lá para avaliar os casos. Então, essa parceria possibilita uma via muito boa para a população também, ir para um lugar novo, extremamente equipado, extremamente equipado, assim, em termos de infraestrutura, tem tudo, equipe da Prefeitura e trabalhando junto com a equipe da Unicamp. Então é uma coisa muito boa que aconteceu. Então, essas são as considerações. Não sei se te responde isso daí, Juliana. Esse hospital metropolitano não é para Covid, seria para os outros casos? Não é o hospital metropolitano, é o pronto-socorro metropolitano. Essa parceria seria para outros casos? Não, seria para atendimento, tá? O atendimento das pessoas que precisam, e vão lá. E eventualmente pode ter alguma coisa. E aí tem uma parceria que já existia, a Anchieta, a UPA Anchieta mandava para cá. Hoje isso está sendo mais estreitado numa colaboração muito boa. Tá? Então, depende dos casos, mas geralmente as ambulâncias com os casos graves vêm para cá. Tá? Mas essa demanda espontânea, tudo, é um lugar de parceria boa, que foi firmada, que pode ser também usada. É um grande trabalho da Prefeitura. Oi?
Sim, é um pronto-socorro, né, bastante organizado pela prefeitura e com essa colaboração, né? O que o superintendente explica agora, viu, Gustavo, é que uma parceria com a Prefeitura de Campinas permite que nesse momento, né, de recesso aqui da Unicamp, os pacientes não fiquem sem atendimentos e que eles sejam direcionados ao pronto-socorro do Hospital Metropolitano. Inclusive, ambulâncias e casos do Padre Anchieta, né, da UPA do Padre Anchieta, que viriam aqui para a Unicamp, estão sendo direcionados para o pronto-socorro do Hospital Metropolitano. Grande trabalho de ontem, nós começamos isso na parte da manhã já, vários pacientes foram internados, né? Hoje nós temos 4 para internar, nós tínhamos 5 entubados, hoje só tem 2, tá? Mais 2 entubados no pronto-socorro. Tem a infraestrutura, mas o local ideal seria numa UTI, tá? Nós temos 4 pacientes na ala Covid, que a gente fala, né? Sendo os 2 que estão entubados. E os outros, que são pacientes clínicos, não tem nenhum aguardando cirurgia nesse momento, só avaliação cirúrgica. Mas pacientes clínicos ainda tem uns 30 no total, 32, né? Então teve uma diminuição grande, tá, dessa ação de internação, UTI, pacientes foram operados, outros pacientes precisavam fazer cateterismo. Para vocês terem uma ideia, ontem nós estávamos com 6 pacientes aguardando para fazer cateterismo, tá? Pacientes com dor precordial, sintomas de infarto ou infarto confirmado, porque é essa demanda que a gente fala não Covid que está pressionando muito, tá? Porque muitas coisas não são feitas nos hospitais da região, tá? Então, para vocês terem uma ideia, transplante, faz aqui, AVC, que tem que fazer como fala? Esqueci lá, que é o medicamento numa área certa, trombolítico, trombólise, para AVC, né? Infarto, para fazer cateterismo, nós temos serviço 24 horas por dia. Então, esse afluxo vem tudo para cá. Lógico que tem outros lugares que vão, mas aqui vem muito. Tá? Então, essa demanda que está pegando bastante também, além da Covid. Tá? Num cenário que a prefeitura, né, está também lidando com os outros hospitais, fazendo atendimento, mas deu uma subida. Depois o Dr. Plínio pode falar alguma coisinha também da pandemia. No caso, por exemplo, o Unicamp atende pacientes de outras cidades, de outros estados, até, né? Sim. E aí, no caso, outros hospitais da região aqui nossa podem estar ajudando nessa distribuição de pacientes? Né? Isso, é uma coisa, muito obrigado pela pergunta, porque é justamente isso. Pela, vamos dizer, a qualificação do hospital, que é para alta complexidade, tem muitas coisas que os hospitais da região não fazem. Está tudo certo, isso é o funcionamento em rede, né? Agora, o que a gente às vezes tem aqui? Né? Chega um paciente, ou às vezes até encaminhado, com uma complexidade menor. Uma cirurgia de apendicite, por exemplo, que fica um exemplo claro. Ele não necessariamente precisaria estar aqui, outros hospitais teriam capacidade de fazer. Então, essa regulação da rede, tudo que é importante que seja feito. E eventualmente alguns casos que a gente tem, que você fez o tratamento e ele está aqui para, vamos dizer, terminar um tratamento com antibiótico, fazer uma recuperação que não exige um cuidado altamente especializado, a gente poderia trabalhar juntos e esse paciente acompanhar em outro local, tá? Então essas conversas, esses acordos e parcerias a gente tem tentado cada vez mais. E o pessoal vai ajudando sempre na vida. E o tempo de internação também, eu queria saber como é que está essa questão do tempo de internação médico, né? Tanto do Covid quanto do... Tá. Para vocês terem uma ideia, a Covid, o tempo médio de permanência que a gente fala, do hospital girava em torno de 8 dias, mais ou menos, né? Antes da Covid. Como o paciente com Covid, ele tem um tempo maior de internação, é uma recuperação mais prolongada,
o tempo médio já chegou a 10, 11, até 12 dias. Isso daí de todo o hospital. Tá? O que nós temos visto, depois talvez o Dr. Plínio responda melhor, é a mudança da característica dessa onda, vamos dizer. Já considera uma terceira onda ou não, está chegando, ou já chegou, mas é que os pacientes acometidos estão numa faixa etária mais jovem, tá? Cada vez mais, e esses pacientes, eles estão ficando mais tempo internados ainda, tá? Eu não tenho os dados certinhos, talvez o Plínio possa falar alguma coisa desse tempo exato, né? Mas o que a gente viu é que o tempo está maior, tá? De internação para Covid. As outras mantêm mais ou menos o que sempre foram. Uma pneumonia demora aí 7 dias, outras 3. Isso daí vai se mantendo ao longo do tempo. Doutor, Pois não. dá para saber a idade mais ou menos das pessoas que estão, uma média, que estão hoje internadas? Para a gente ter uma noção. Dá para saber, eu não sei te falar certinho agora, depois o Dr. Plínio até falou que tem ali. Dá para a gente puxar os dados, ter a idade de cada paciente. Para a Covid, o grande pico está entre 50 e 59 anos agora, acho que é isso daí, né? Então, para a Covid. Agora, da idade de todos os pacientes internados, tem esses dados, mas eu não levantei especificamente. Mas para a Covid, a maior está nessa faixa, isso, 50 a 59 anos, internados aqui no HC. E vocês já estão falando de uma terceira onda, ou é a segunda, a continuidade da segunda, ou não está tendo esse tipo de preocupação? O que a gente tem visto, né, falar, veio a segunda onda, ficou característica, tudo, que foi maior que a primeira. Né? Então, o pico desse que foi lá em abril, mais ou menos, foi maior do que o pico de junho e julho do ano passado. Tá? Então, a hora que ela começou a baixar, todo mundo passava visita no hospital, as enfermarias estavam tranquilas, o PS estava mais tranquilo, aí de repente subiu de novo. Mas esse pico é maior que da segunda? Não, então, ainda não chegou num pico maior do que a segunda, mas o que tem alguns dados é que tem, nessas faixas etárias, está maior do que na segunda. Então, de 50 a 59 anos, você vê que muda a característica da população atingida. Então, aquelas considerações. Como fez toda a vacinação de idosos, vamos dizer assim, né? Então os idosos estão internando menos. Isso daí tem vários estudos, né, que estão analisando, e agora a população mais jovem que está sendo acometida. Né? Então, isso é nítido, dá para perceber na nossa população internada, como os estudos que estão sendo feitos no Brasil, no mundo até. Né? E o que eu sempre falo, eu não sei se... eu queria fazer uma figura, né, de linguagem, assim, é como se fosse um congestionamento de final de ano, né, nas estradas. Né? Você tem lá os pedágios, aí tem o Réveillon, todo mundo vai para a estrada e quer passar no pedágio. Né? Você tira feriado e põe pandemia, tira pedágio e põe hospital, é mais ou menos a mesma coisa. Aquele afluxo enorme de pessoas, por uma estrutura física e de pessoal limitada. Então se formam filas homéricas, né? Junto com essas filas homéricas de gente que está indo para um feriado, tem as pessoas que estão trabalhando, vamos dizer assim, na rotina. Então, fazendo essa comparação, é isso. Nós temos pacientes que têm as urgências, junto com isso tem os pacientes que querem acessar o hospital, que estão as eletivas, as rotinas, que precisam ter seu tratamento. E você tem que manejar tudo isso. É a pior coisa de a gente fazer, imagine vocês estão trabalhando, vai passar no pedágio, pega aquela fila, e chega na porta do pedágio, a moça do guichê fala, você não pode, tá? Porque você está trabalhando, não é urgência, né? O que é isso? É o que a gente eventualmente dói para a gente fazer, é horrível,
esses pacientes que estão se programando para vir tratar a eletiva, fazer sua cirurgia, fazer seu tratamento, e uma emergência de saúde pública, emergência de saúde, se impõe que a gente tem que fazer essas medidas para acomodar isso. Tá? Isso é ruim para todo mundo, para os pacientes, para as equipes. Tá? E imagine se você troca as suas férias por uma condição de saúde. Isso se agrava em termos de insatisfação, de frustração para todo mundo, porque a pessoa está colocando ali, está vindo para o hospital, em todos os hospitais, para tratar a sua saúde, para ser curada, para ter esperança de vida. Então é uma situação extremamente difícil para a gente, às vezes, tomar essa decisão. Então a gente está procurando cada vez mais ser cirúrgico. Pois não. Em relação à suspensão dessas eletivas, o senhor tem um número de quantos procedimentos nesse ínterim aí que vão ficar sem ser feitos? Olha, o que nós estamos mantendo ainda, né? Mesmo quando você fala suspensão de eletivas, são tratados e operados os pacientes com câncer. Isso a gente não suspende, tá? Em termos de eletivas, é uma outra cirurgia, gira em torno de 20 pacientes aí por dia, tá? Mas hoje em dia, com as restrições cada vez mais, a suspensão de ontem e hoje a gente crê, por isso que é interessante a gente levar só até segunda-feira, que mais ou menos uns 10 pacientes não serão operados hoje, tá? E esses pacientes, às vezes, pela gravidade, precisam de UTI, então não tem a UTI. Então a gente não, ou se você vai reservar, você não pode reservar porque tem um paciente entubado no pronto-socorro necessitando. Tá? Então, mais ou menos isso daí, tá? E varia, a gente tenta atender da melhor maneira. 10 por dia, então vão deixar de ser feitos até segunda-feira. Isso. E aí tá o feriado também, que já é um feriado, né, programado, não tinha nenhuma cirurgia marcada. Nós precisamos tomar essa medida e dessa vez, né, outras vezes, nós somos também aprendendo com a evolução da pandemia, a gente fazia suspensões maiores para atender. Agora a gente suspendeu até segunda, esse feriado, e na segunda a gente reavalia. Bom, se você sintonizou agora na Rede Família, a gente está acompanhando ao vivo, não é, a coletiva de imprensa do Hospital de Clínicas da Unicamp, que decidiu mais uma vez, em razão do quadro que a gente está vivendo, suspender por hora cirurgias eletivas até a próxima segunda-feira e também reduzir o atendimento no pronto-socorro. E o que chama a atenção, pelo menos na palavra aí do representante do Hospital de Clínicas, é esse equilíbrio, não é? Esse malabarismo que é necessário fazer entre os casos Covid e também as outras enfermidades, as outras cirurgias e outras doenças. Têm sido decisões que precisam ser tomadas com cada vez mais frequência. É importante a gente reforçar também que estamos caminhando para um feriado e é importante a consciência das pessoas para que essa situação não se agrave ainda mais. Vamos voltar lá a acompanhar a coletiva. A gente tem aí outro entrevistado para acompanhar e a gente volta a qualquer momento. É importante a gente estar atento, né, a isso. Porque um dos grandes problemas para você gerenciar isso tudo é a imprevisibilidade do que vai acontecer. O que a gente tem de dados é que está subindo, né? Então a gente fica lidando com isso. Um termômetro nosso é pronto-socorro, tá? Porque é a demanda, e a gente vai, vamos dizer, respondendo conforme a situação. Aí fala, bom, mas você não tem nenhum planejamento? Não, nós temos o planejamento, tá? Olha, nós estávamos planejando, isso que é frustrante, retomada de cirurgias eletivas no centro cirúrgico ambulatorial, por exemplo, né? Melhorar, aumentar mais o atendimento de rotina nos ambulatórios, e a gente estava todo indo nessa direção. Então, o HC estava funcionando bastante isso daí. Só que com essa explosão que deu, a gente teve que segurar, né? E o que gera frustração também nos alunos que estão aqui aprendendo, nos residentes,
além de toda a população, lógico. Bom, Por favor, mais pergunta mais direcionada à Covid, coronavírus, a gente pode falar com o Gustavo, agora vai ocorrer a troca aí dos entrevistados, né? Quem vem agora para falar com a imprensa é o Dr. Plínio Travassos, ele que é superintendente aqui da Unicamp, infectologista, e ele vai explicar melhor, vai justamente falar a respeito da chegada, né, ou suposta chegada da terceira onda. Como mudou aí drasticamente, né, a idade das pessoas que estão internadas e que precisam de uma internação muito mais longa do que eles vinham acompanhando nas outras épocas, e também vai falar como o vírus está se demonstrando diferente do que tudo que eles já viram. Por isso mesmo, essa suspensão aí dessas cirurgias eletivas é uma forma de prevenção. Você falou agora há pouco da questão do feriado, e é justamente isso. O doutor aqui até usou esse exemplo, né, de carros passando pelo pedágio ali, né, e é justamente essa preocupação do que pode vir com esse feriado. Vamos acompanhar então agora o que o Dr. Plínio vai falar, e ele inclusive vai responder uma pergunta do colega agora falando a respeito da faixa etária de idade das pessoas que estão internadas com Covid-19. Os pacientes da faixa etária acima dos 60 anos inicialmente, né, acima dos 90, depois acima dos, gradativamente decrescendo aí a faixa etária, mas sempre priorizando os idosos, né? E a vacinação, então, propiciou, né, a redução da gravidade dos casos de Covid nessa população de faixa etária mais elevada e, obviamente, deslocou a ocorrência dos casos para os pacientes de uma faixa etária menor, não cobertos pela vacinação, né? Além disso, nós temos também que a faixa etária mais jovem são os menos aderentes às medidas de isolamento social, né? Quer dizer, então, quando a gente ouve falar de festas clandestinas, de outras aglomerações clandestinas, a maior parte das pessoas que faz esse tipo de aglomeração e de quebra do isolamento social são os indivíduos da faixa etária menor, o que propicia a transmissão, a manutenção da transmissão numa população não vacinada, né? Então, por isso tem impactado no aumento do número de pacientes numa faixa etária mais baixa, sendo internados, não só no nosso hospital. Essa é uma mudança da epidemiologia da Covid no nosso estado, pelo menos. Essa terceira onda já foi sentida aqui? Não, na verdade nós estamos agora vivenciando mais um repique, por assim dizer, do que a gente vivenciou no final de março e durante o mês de abril, né? Então deu uma arrefecida no mês de maio, mas no finalzinho de maio foi mais um repique do que a gente tinha, porque veja bem, nós saíamos de uma média de 20 pacientes, 25 pacientes internados, um pouco mais, mas mais ou menos nessa faixa, internados por dia, ali em fevereiro, né? Subimos para mais de 120 pacientes internados por dia, no final ali de março, durante o mês de abril. Começamos a decrescer gradativamente para uma média de 170, entre 70 e 80, e a partir desse basal já elevado, teve esse repique. Aí agora nós estamos com mais de 100 pacientes internados com Covid, seja enfermaria, somando enfermaria e terapia intensiva, né? Então, quer dizer, não chegou a retornar ao nível que a gente tinha no começo do ano, e aí deu um repique mesmo da onda. Pois não. A respeito dessas novas cepas, né, que a gente vem acompanhando, existe já, dá para a gente afirmar que elas realmente são mais agressivas? A gente vê que esses pacientes mais jovens, inclusive, permanecem um tempo maior, né, precisam de mais tempo de internação. Seria por conta dessa mutação do vírus? O que a gente poderia relacionar essa gravidade em pacientes mais jovens? O que nós temos observado, não só no nosso hospital, mas nos outros hospitais universitários que fazem avaliação, né, que fazem um sequenciamento das cepas causadoras, então, do quadro clínico do paciente. Então, a gente pode dizer que ele está infectado pela variante, pela P1, né, é que a gravidade não é diferente do quadro clínico, não é diferente que é observado nos pacientes infectados pela variante selvagem ou outras variantes. O que acontece é que a variante P1, particularmente, que é a que predomina no estado de São Paulo atualmente, ela tem uma maior capacidade de transmissão, ela tem uma maior transmissibilidade. Então ela se espalha de uma maneira mais fácil. Os indivíduos mais jovens, eles não estão protegidos pela vacina
E, por outro lado, eles têm uma resposta imunológica mais intensa, uma resposta inflamatória mais intensa. Então, eles acabam permanecendo um tempo maior, um tempo mais prolongado em internação por conta dessa resposta inflamatória mais intensa, mais prolongada do que os indivíduos mais idosos que têm uma resposta não tão intensa assim e até uma maior mortalidade mesmo. Então, eles sobrevivem por mais tempo, sobrevivem mais e por mais tempo e ficam mais tempo internados por conta disso. Por isso, esse prolongamento do tempo médio de internação como consequência do deslocamento dos casos para uma faixa etária mais baixa. Quando você diz mais baixa, essa faixa etária seria qual? Então, a gente divide em décadas, né? Então, agora nós estamos com um aumento expressivo de pacientes entre 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, né? Mas as outras faixas etárias também têm aumentado. Mas hoje em dia, nós 40 a 49 e 50 a 59 anos é a nossa maior preocupação. Doutor, Hoje, uma de UTI. Uma de UTI e 4 de enfermaria. Estão aguardando a liberação do leito. doutor, você tem informações sobre a P4 aqui ou não? Então, não temos, né? A P4 foi recentemente descrita lá em Porto Ferreira, né? E a gente, neste momento aqui em Campinas, nós não temos descrição da P4. Isso é fácil de ser identificado? Não, fácil não é, mas é factível. Porque você precisa fazer o sequenciamento do vírus, né? E isso é necessário, toda uma tecnologia, mas isso é bem factível. De o quê? Uma semana para saber, por exemplo? Não, menos do que isso. Uma reação dura aí poucas horas. Ah, então dá para saber. Sim. É isso? Obrigado. Tá bom. Bom, Gustavo, encerrado aí então, né? Encerrada a coletiva de imprensa aqui, falaram aí o superintendente, né? Agora, né? O doutor Plínio, o doutor Gustavo também falou aqui a respeito da situação do hospital. Pelo que nós podemos observar, existe uma pessoa aguardando vaga na UTI, que segundo o que foi dito está entubada, inclusive na enfermaria, e outras 4 pessoas que estão também aguardando vaga para enfermaria. O que a gente pôde observar, né, Gustavo, inclusive você ressaltou bem aí a questão do feriado, é uma medida preventiva. Eles não sabem o que pode acontecer, né? E eles usam como indicativo os números do pronto-socorro. E o que eles acompanharam até agora é que vem num número crescente muito grande e para que não chegue ao colapso, eles então decidiram tomar aí essa medida preventiva. Vale a gente reforçar aqui também que, em parceria com a Prefeitura de Campinas, o Hospital Metropolitano, o pronto-socorro do Hospital Metropolitano está sendo usado e indicado para os pacientes, né, Covid e não Covid, são pessoas que precisam de atendimento médico. O doutor, inclusive, usou aqui o exemplo do helicóptero Águia, né, que chega de uma hora para outra sem avisar, e assim tem que ser, porque são casos de urgência, né, pacientes extremamente em situações delicadas que chegam até aqui o hospital com o helicóptero Águia e precisam de atendimento imediato. Uma equipe inteira, muito grande, precisa ser mobilizada para atender esse paciente e, se estiver numa situação complicada, colapsada, fica difícil conseguir conciliar todos esses atendimentos. É o que você falou, é o malabarismo que eles tentam fazer para salvar a maior quantidade de vidas nesse momento, né? Juliana, o que também me chamou a atenção, nesse momento os especialistas relutam um pouco, né, em ser o porta-voz que vai anunciar uma terceira onda. O superintendente ali do HC falou num repique de casos de meses anteriores. Justamente por isso, e para a gente encerrar mais uma vez, a importância da consciência nessa hora, não é? A gente sabe que as nossas atitudes e semanas passadas, em meses passados, estão resultando nesse novo estrangulamento. Então, para evitar de fato a comprovação de uma terceira onda, muita consciência nos próximos dias, sobretudo no feriado. Juliana, muito obrigado para você e a sua equipe. Bom dia de trabalho para você. A gente volta a se ver em breve, tá?